coração, com os olhos fechados, vamos falar com o Senhor. Ó Deus Santo de Israel, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Jesus, nós Te agradecemos. Obrigado, obrigado por mais um dia, obrigado por mais essa oportunidade de poder estar aqui, nesta manhã, na Tua presença, sendo privilegiado, Senhor, privilegiado pelo ar, meu Deus, que respiramos, pelo fôlego de vida, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã, meu Deus, de poder ter levantado, acordado, meu Deus, e ter autonomia para fazer o que fizemos até aqui. Obrigado, Senhor. Sabemos que somos cuidados, guardados, protegidos, meu Deus, pelo Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Jesus. Eu peço, Senhor, passa com o Teu sangue sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, ouvidos, boca, coração, nos santifica, nos purifica nesta manhã. Senhor, tem misericórdia de tudo aquilo que fizemos, de tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que pensamos, Senhor, que entristeceu a Ti, ao Teu Santo Espírito, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia dos nossos erros, tem misericórdia das nossas falhas, tem misericórdia, Senhor, de tudo aquilo que fizemos, meu Pai, inconsciente, ou até mesmo aquilo que fizemos consciente, Senhor, tem misericórdia. E passa com o Teu sangue, nos limpa, nos purifica, nos santifica, porque nós entendemos, meu Deus, que sem a Tua presença, sem a Tua direção, meu Deus, nós não somos nada, absolutamente nada. Por muito tempo, meu Deus, por muitos anos, meu Pai, nós seguimos, meu Pai, andamos, projetamos, idealizamos muitas coisas sem o Senhor. E tudo aquilo que fizemos, o caminho que, meu Deus, traçamos, os resultados que obtivemos, meu Pai, não foram, meu Deus, satisfatórios e prazerosos, e assim como diz a Tua palavra, meu Pai, nenhum deles estava na vontade perfeita do Senhor. Estava, meu Deus, assim como diz as Escrituras, a nosso bel prazer, as nossas vontades, aos nossos deleites, e aquilo nos trouxe, meu Deus, uma lição, um aprendizado, meu Deus, ao qual, meu Pai, hoje nós estamos aqui, meu Deus, nos humilhando e buscando a Tua presença, que sem a Tua direção, sem a Tua instrução, sem a Tua orientação, nós não somos nada. Meu Deus, nós necessitamos da Tua presença, do Teu Espírito, do Teu favor, da Tua graça, meu Deus, do Teu conduzimento, todos os dias, o tempo todo, toda hora, Senhor. Meu Deus, porque escrito está, meu Deus, que o diabo, meu Deus, ele está, meu Deus, clamando e blamando, meu Deus, a quem possa tragar. Ele anda rondando, meu Deus, meu Pai, procurando encontrar, meu Deus, uma brecha, meu Deus, uma vulnerabilidade, uma fraqueza, meu Deus, uma deficiência, para que Ele possa introduzir, meu Pai, toda a sua maldade, todas as suas destruições, meu Deus, na vida daquele que der a Ele essa abertura. Então nós pedimos, meu Deus, nesta manhã, Senhor, nos ajuda, meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ver, nos ajuda a entender, nos ajuda, meu Deus, meu Pai, a chegar aonde o Senhor espera que cheguemos, meu Deus, nos ajuda, meu Deus, a amadurecer, meu Pai, do nível que o Senhor espera, meu Deus, que cada um de nós, meu Pai, meu Deus, precisa chegar, meu Deus, cada um de nós precisamos chegar, nós estamos numa caminhada, e essa caminhada, meu Deus, para cada um de nós, ela teve um início, meu Deus, ela vai ter um fim. Muitos de nós que estamos aqui, Senhor, nesta manhã, estamos lutando, buscando, almejando o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a volta do Senhor, esperando, meu Deus, em fidelidade, em obediência, meu Pai, mas nós não sabemos, meu Deus, se nós vamos ver o Senhor voltar
ou se o Senhor vai nos recolher antes, meu Deus, da volta do Senhor. Mas uma coisa sabemos, aqueles que estão no Senhor não temem a nada. Então eu peço, meu Deus, que o Senhor nos prepare para tudo. Meu Deus, se chegar a nossa hora, meu Deus, que estejamos prontos, que estejamos preparados. E se o Senhor voltar para buscar a sua igreja, antes disso acontecer, Senhor, que estejamos prontos também. Meu Deus, que estejamos prontos, preparados, aptos, meu Deus, para servir ao Senhor, porque o nosso maior propósito é servir. Então eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a crescer, avançar, evoluir, progredir, espiritualmente, mentalmente. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. E aqueles, meu Deus, que por algum, meu Deus, motivo, meu Deus, não tem, meu Pai, entendido qual é o real propósito, o objetivo da sua vida, que esse descubra e que esse se encontre, e que assim o Senhor possa trabalhar na vida dele de forma grande e gloriosamente, em nome de Jesus. Senhor, eu peço a unção de cura, de libertação, meu Deus, porque está escrito que o Senhor é o Deus que sara. Então eu oro e peço, meu Deus, nessa oração inicial, que o Senhor entre, meu Deus, com esse processo de cura, de libertação, de transformações, meu Deus, sobre a vida de todas essas pessoas que estão aqui, buscando, almejando uma cura, uma libertação, meu Deus, por ela, por um ente querido, meu Deus, que por ela é representada. Meu Deus, eu oro e peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Está escrito que o Senhor levou na cruz todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E eu declaro, meu Deus, pessoas curadas, libertas, transformadas, em nome de Jesus. Eu entrego, Senhor, essa reunião nas tuas mãos e te agradeço, porque eu sei, meu Deus, que o Senhor se faz presente aqui, meu Deus, nesta manhã. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Aqui em Isaías 52, versículo 1, na tradução NVI, diz assim, desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira, levante-se e sente-se entronizada, ó Jerusalém. Repete isso aqui comigo. Eu li isso aqui ainda agora novamente. Eu tinha lido antes, à noite, ontem, e li agora novamente. E isso aqui tem que ficar gravado na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Repete-se comigo. Livre-se das correntes em seu pescoço. Olha que coisa interessante isso aqui. Você vê que uma boa parte e um bom tempo da vida de cada um de nós, muitos de nós, eu vou dizer de uma forma geral, mas claro que cada um na sua proporção. Quantos já não julgou a si ou a outros e atribuindo a responsabilidade dos resultados negativos da sua vida a outras pessoas? Quem já não? Eu só não consegui, ou o meu casamento, ou a minha família, ou o meu chefe, ou aquela situação só não está assim por conta daquela pessoa. Quantos? E é uma coisa tão interessante que para uma pessoa chegar no nível de analisar que a falta do resultado produtivo, o resultado que ela almeja e deseja para a sua vida, chegar naquele nível, ou
desenhar de acordo com aquilo que ela projetou, acontecer de acordo com aquilo que ela projetou, ela precisa ter esse discernimento que a maior responsabilidade está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. E é tão interessante esse versículo, que diz assim, tire a poeira, você tem que sacudir a poeira, e você tirar as correntes, tira as correntes, tira o peso, tira o fardo, porque muitas vezes é mais fácil, eu não estou dizendo que sempre, mas muitas vezes é mais fácil nós apontarmos ou tentar encontrar erros em situações externas do que olhar para nós mesmos. E partindo pelo princípio que nós lutamos e buscamos, almejamos uma vida eterna, e a maior mudança precisa acontecer em nós. Partindo por esse princípio, a maior mudança precisa acontecer em nós. E você vê que um tempo todo, as pessoas estão dando desculpas e justificativas. Quem aqui já deu desculpa e justificativa por algo que talvez você dizia assim, naquele momento você dizia assim, eu preciso daquela pessoa, preciso daquela situação, eu estou esperando aquele resultado, então se aquilo acontecer, se aquela pessoa me favorecer, e se aquela outra situação lá me favorecer, aí vai dar certo. Você já deu desculpa? Já deu justificativa? E a coisa mais interessante e mais vergonhosa é que quando você se supera, e quando você entende, começa a ver que você não depende de A, de B, de C, e que você muito bem poderia ter se posicionado antes, e aquela situação ter resolvido antes de tudo aquilo, de todo aquele constrangimento, de toda aquela vergonha que você passou e você teve de você mesmo, atribuindo e pesando fora aquilo que você poderia ter resolvido dentro. E isso é uma coisa que retarda e atrasa o resultado de muitos. Você vê que quando a gente vai envelhecendo, quando eu digo envelhecendo, cada ano é um envelhecimento, independente da sua classificação. Quando você fala envelhecimento, as pessoas já acham que você tem 60, 70, 80, 90, não. Envelhecimento é se você tem 5, você tem 6, você está envelhecendo. E é interessante que cientificamente, não sei se você tem conhecimento disso, mas cientificamente, a cada 5 anos, muda o ciclo na vida de qualquer pessoa. Naturalmente. Você vê que tem gente que quando, não é assim, quando uma pessoa, um jovem tem 20 anos, ou 15, e quando ele tem 20, as vontades, as amizades, os gostos, não muda. E quando se tem 20 e muda para 25, não muda. Claro que tem as suas variações, né, mediante a todo um cenário que tem hoje, mas a visão das coisas. E você consegue ver que alguns ali naturalmente, você consegue ver uma maturidade, você consegue ver ali um avanço, você consegue ver ali algo que aconteceu com aquele ciclo, com aquela mudança de ciclo cientificamente dizendo na vida daquela pessoa. E na vida de nós que temos um entendimento da palavra, o conhecimento da palavra, da verdade, as direções que saem do altar, e tudo aquilo que nós somos instruídos e dirigidos por Deus, para chegar, para atingir, isso tem que acontecer, repete assim comigo, todos os dias. É necessário esse entendimento. E eu não posso viver pesando alguém, julgando ou atribuindo, ou até mesmo colocando situações que cabe a mim, a você, a tomar a atitude, a decisão de mudança. Porque por muito tempo as pessoas vivem assim.
por muito tempo. Para analisar. Um casamento, é tão interessante isso, que o casamento ele é o reflexo de muita coisa na vida de uma pessoa. Muita coisa. Quem é casado aqui? Casado? Você já parou para analisar a quantidade de coisas que você exige e cobra do seu esposo, da sua esposa, referente à mudança? Você já parou para analisar? Eu estou dizendo aquelas coisas que você cobra que você não fala. Porque tem coisas, tem ou não tem? Não tem coisas que você fala? Tem coisas que precisa falar. Mas tem coisas que você não fala, que se você falar, você fala, nossa, eu vou cansar ele, eu vou cansar ela, acho que ele vai até desistir, porque tem tanta coisa que eu espero dessa criatura, tanta coisa, tanta mudança. Quantas mulheres não esperam do marido, do seu companheiro, uma atitude, que aquela é a atitude que ela fala assim, essa aqui é a melhor coisa da vida que o meu marido poderia fazer. É a melhor coisa, nossa, isso aqui seria assim algo encantador, nossa, aqui definiria tudo para mim. E é uma coisa tão interessante que na mesma proporção, na cabeça dele, tem a mesma coisa. Você já parou para analisar isso ou não? Na cabeça dele tem a mesma coisa. E é uma coisa tão interessante que semana retrasada, o Bispo Murilo ainda falava isso na Casa Firme aqui, no trabalho que ele realiza às quartas-feiras, às 7 horas da manhã, e ele usou uma expressão muito interessante. Gatilho. Gatilho. O que é gatilho? Gatilho é quando você tem uma atitude que aciona um comportamento, uma decisão, uma atitude de outra pessoa ou de outra situação por aquilo que você fez. Então, você mobilizou alguém, você sensibilizou alguém. Por exemplo, as datas comemorativas, elas não são gatilhos para levar as pessoas a ir lá, a abraçar alguém ou a presentear alguém, né? A data de aniversário não é um gatilho para ela receber um abraço, um presente, uma festa, uma comemoração, o dia das mães, o dia dos pais, o dia das crianças. Aquilo não deixa as pessoas mais sensíveis e abertas para tomar aquelas decisões? Isso tem que acontecer o tempo todo. E é uma coisa tão interessante que essa mudança ela é tão incisiva da sua parte, e é um desejo tão ali forte em cima daquilo, que muitas vezes você acaba esquecendo da mudança que você tem que ser, daquela pessoa transformada, daquela pessoa renovada, mudada, e podendo acionar naquela pessoa, ou naquela situação, aquilo que você precisa ser. A Bíblia diz aqui, quer ver, aqui em João capítulo 5, versículo 1, diz assim, João 5, 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali acostumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor, agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor,
Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar, e isso aconteceu num sábado. Olha que coisa interessante. Eu lembro de uma história, eu contei isso aqui uma vez, e talvez, de uma forma, um exemplo talvez pequeno e bobo, mas uma coisa que me deixou marcado para a vida inteira. Eu tinha, acho que 8 para 9 anos, e nessa época, não lembro exatamente, 2000, 98, 99, né? E era muito forte do que hoje se perdeu muito isso, né? O Natal, final de ano, aquelas festas, aquelas coisas, as pessoas cultivavam muito. E eu lembro que tinha um homem vestido com a roupa de Papai Noel, e ele estava descendo com um saco, né, nas costas, e empurrando uma bicicleta, e ele passou e perguntou assim para mim, naquele momento, criança, né, como era naquela época, não tinha instrução e não tinha direção ainda alguma, e acreditava que aquilo era algo muito expressivo, mas enfim, é um exemplo, só para que você entenda. E ele perguntou assim: você quer alguma coisa? Naquele momento, eu queria muito a bicicleta que ele estava nas mãos, mas aí eu falei assim para ele: eu quero. E ele falou assim: então tá bom. Colocou a mão no bolso, e pegou, me deu algumas balinhas, abriu o saco, me deu um carrinho pequenininho e me deu um pacotinho de pipoca. Até hoje eu lembro disso. 2 crianças depois de mim, chegou até ele, ele falou assim, a mesma coisa: você quer alguma coisa? Ela falou assim: eu quero essa bicicleta. Aí ele falou assim: toma, é sua. Eu falei: por que eu não pedi a bicicleta? Por que eu não pedi a bicicleta? E isso, quando o menino pegou a bicicleta, eu lembro que na época eu fiquei assim, com muita inveja, sinceramente. A gente tem que ser sincero, eu tive muita inveja naquele momento. Aquilo me incomodou, porque aquela oportunidade era minha. Você está conseguindo entender? Aquele portal estava aberto para eu passar. Eu poderia ter possuído aquilo. Aquilo poderia ter sido meu. Poderia ter sido meu. E essa palavra aqui, ela é clássica e traz uma conscientização muito grande para cada um de nós. Você vê que as águas foram agitadas, havia 5 entradas. Jesus chegou e viu toda aquela situação e perguntou àquele paralítico: você quer ser curado? Qual que deveria ser a resposta daquele cidadão? Sim, eu quero. Mas qual foi a resposta dele? Deu desculpa, ele deu justificativa, porque isso é natural do ser humano. Por isso que eu dei o exemplo para você antes do casamento, porque é muito fácil você apontar para o seu esposo a mudança que ele tem que ter, sem considerar a sua mudança que tem que ser também ali aplicada diante daquela situação. É muito fácil hoje as pessoas olhar para todo um cenário e dizer assim: poxa, tal pessoa poderia ser diferente. Nossa, minha esposa, o meu esposo poderia me tratar diferente, ele poderia ser diferente, ela poderia ser diferente. Ok, também isso está na cabeça dele. Quem que vai mudar? Quem que vai se posicionar? Quem que vai assumir essa postura?
Hoje nós estamos vendo um país totalmente bagunçado, de um lado um partido, de outro lado um político, de outro lado, de todos os lados, pessoas apontando o erro um dos outros e ninguém fazendo nada. As pessoas estão acostumadas. Você está conseguindo entender? As pessoas estão acostumadas. Espera um pouquinho, vamos fechar a boca e vamos fazer o que diz respeito a mim. Deixa eu fazer a minha parte, o meu papel. Deixa eu me colocar no meu lugar e fazer o que eu preciso fazer. E pronto, eu vou seguir. Isso vai me dar autonomia e respaldo para, se houver necessidade de falar, eu fale. Mas nós aprendemos com a palavra que nós devemos andar e viver de uma forma que nós nem falar seja necessário. A nossa conduta, a nossa postura, o nosso caráter, o nosso resultado fala por si só. Consegue entender? O resultado tem que falar por si só. As pessoas têm que querer saber, querer, desejar, viver da maneira que você está vivendo, fazer o que você está fazendo. Porque aquilo é algo que literalmente revolucionou. Aquilo impactou, mobilizou, mexeu, aquilo foi algo tão forte, que levou as pessoas a olhar e falar assim, o que você está fazendo? Não, mas você vê, é como aquela campanha, que você deve ver por aí. Esses dias tinha eu achei assim, o cúmulo absurdo do absurdo. Você compraria remédio para emagrecer de um obeso? Por que não? Você acreditaria? O cara está vendendo remédio para emagrecer e ele é gordo. Desculpa perdendo a expressão, mas de uma forma ampla para você entender, para você ter dimensão das coisas. Ele é obeso. Não, toma esse remédio aqui que ele é bom. Você vai ficar, como diz aí, né? Trincado. Barriga de tanquinho, não aquele tanquinho virado para baixo, sabe? Mas o tanquinho original. E ele é obeso. Você compraria o remédio? Mas ele fala bem, ele tem uma boa ali oratória, ele tem um bom poder de convencimento, ele é um vendedor nato, está na veia, ele conseguiu te convencer. Ele só não conseguiu convencer ele mesmo. E você vê que esse padrão aqui é algo natural na vida de muitas pessoas. Espera um pouquinho. A única pergunta que Jesus fez, você quer ser curado? Quer ser curado? Você quer ser abençoado? Você lembra o exemplo da bicicleta, que até hoje eu não esqueço, gente. Eu esqueço a música. Eu tenho dimensão da calçada, da rua, do carro que estava parado, do muro que estava pintado. Eu tenho dimensão da quantidade de pessoas que tinha na rua naquele momento. É como se, é sua oportunidade, o portal aqui para você agora, vai, o que você quer? O que você quer? O carrinho que eu ganhei naquele dia, nem do plastiquinho eu tirei, de tanta raiva que eu fiquei. Nem do plastiquinho eu tirei, de tanta raiva. Eu fiquei muito. E essa data, por exemplo, dia 24 de dezembro, toda vez que tem, isso me traz, sabe? Eu falo, meu Deus, Senhor, olha como que era. E assim, é não desperdiçar a oportunidade. Porque o tempo todo, para você que ora, para você que crê em Deus, para você que depende de Deus, para você que está com a vida voltada para a palavra, por mais que você não é perfeito, mas você que vive uma vida de oração, tem buscado a Deus, tem trabalhado a sua vida para colocar ali em prática toda a palavra, e viver uma vida em retidão, em santidade, em obediência. As águas estão sendo agitadas, as águas agitadas para você o tempo todo, e você precisa estar aberto, porque para você entrar nas águas, vai requerer de você um esforço, uma decisão, uma atitude, uma mudança,
um posicionamento, um passo. Ali estava aberto, as águas estavam sendo agitadas. E era tão interessante que ele ainda sabia que todos aqueles que entravam lá dentro eram o quê? E quantos anos ele estava lá? 38 anos. Pastor, é impossível uma pessoa viver assim por muito tempo. É impossível? É possível. Se você parar para analisar, muitos, quando tiveram consciência acerca de algumas coisas acerca da sua vida, e por mais que ele tinha consciência que ele tinha que mudar, por que ele não mudou quando ele teve consciência? Por que muitos ainda retardaram tempo para mudar e ainda sofreram por muitos anos naquela situação? Por quê? Porque faltou a decisão, faltou essa confiança. E é como eu disse para você, você vê que o casamento ele é clássico, né? Você vê que é uma cobrança, assim, é uma coisa absurda, né? Não, eu quero que você seja assim, eu quero que você seja assim, eu quero que você seja assim, isso. Eu atendi um casal, uma vez, aqui, e a mulher disse assim, eu preciso de ajuda. Eu falei, pode falar. Não, eu queria que o senhor conversasse com o meu esposo e falasse para ele que ele tinha que ser assim, ele tem 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 que ser mais firme, ele tem que ser mais forte, ele tem que ser isso, ele tem que fazer isso, ele tem que ser aquilo outro. Aí eu disse assim para ela brincando, falei assim, o que você tem contra a minha vida? Eu falei assim, você tem noção do que você acabou de pedir para mim? Ela falou assim, não, mas eu preciso de ajuda. Mas eu falei, você tem noção do que você acabou de falar para mim? E eu falei assim, você já falou isso para ele? Ele falou, não. Eu falei, e eu tenho que falar? Entendi, eu sou casado com ele agora, eu tenho que falar para ele. Entendi. Não, mas o senhor pode conversar, mas o senhor pode me ajudar? Eu falei, posso. Fale para ele, marque, combine com ele para ele vir falar com o pastor, a gente senta, conversa, e assim. Marcamos, sentamos, e ela começou a falar, eu sentado ali, no meio, né? E ela começou a falar, eu achei que ela não ia parar de falar, que já fazia 1 hora que ela estava falando, mulher já não fala, né? E é interessante que ela começou a falar, é uma coisa absurda que ela começou a falar do dia 22 de janeiro de 1000 não sei do que isso, que aquilo outro. E eu disse assim, como ela nunca falou nada, eu penso que é importante ela falar tudo que ela tiver que falar, ela fala agora. Tudo que ela tiver que falar, ela fala agora. Ela começou a falar, falou. Ele ouviu, e ele falou assim, nossa, por que você nunca me falou? E ele falou, acho que 7 minutos. Resumidamente, 7 minutos. E uma coisa absurda. Ele disse assim a ela, querida, me perdoe, eu não sabia. Eu te amo, você é a mulher da minha vida, e a gente vai mudar. E sabe o que eu falei? Nada. Eu não falei nada. Eu só fiz a oração. Ela nunca falou. Você está conseguindo entender ou não? Ela nunca falou. Nunca tinha dito a ele aquilo que ela pensava, aquilo que estava dentro dela. E depois ainda de outros, ele falou assim, nossa, ele está tão doce, tão companheiro, tão amigo, tão presente, tão ali, sabe?
E ela disse assim, isso me levou, pastor, ela dizendo, isso me levou a me posicionar, porque agora, eu sei que ele não gosta que eu faça isso, então agora, eu me sinto na obrigação de não fazer, olha só, sem ele ter que falar nada, ela se posicionou, ela teve atitude, fez o que tinha que ser feito, mas o casamento já estava por um fio. Você está conseguindo entender? E tem gente que está assim, e vive assim por muito tempo. Entenda que todas as vezes que você se coloca de joelhos para orar, ou todas as vezes que você busca instrução e orientação da palavra, aquele momento Deus está ali trabalhando dentro de você, te levando numa dimensão para que você tenha uma profundidade, você saia daquela vida miserável, daqueles pensamentos medíocres, daquelas atitudes, e de uma realidade totalmente oposta àquela que Deus espera, que você vá para um outro nível, para um outro patamar. Mas ninguém vai te empurrar. Você tem que tomar as decisões. Você tem que dar os passos certos, no momento certo e na hora certa. E todas as vezes que você vai dar esses passos, nem sempre eles são agradáveis. Não é ali aquilo que você fala, não, eu quero fazer isso agora, eu estou muito motivado para fazer isso. Eu nunca vi alguém motivado para pedir perdão para alguém. Toda vez é uma dificuldade, ele tem que orar, é difícil, a pessoa chora. É ou não é? A pessoa, porque assim, é algo que, meu Deus, é algo que... E ainda é aquela questão, né? Enquanto um fala, o outro fala, deixa eu falar. Porque se interrompe, aí fica pior ainda. A situação vai ficando difícil. Porque você fala assim, já está difícil para mim, para eu chegar aqui. E aí você vem colocando coisas, o negócio já vai mudando de nível, já vai mudando, e aí aquele quebrantamento todo acabou, endureceu, já era, voltou a outra criatura. Voltou, agora não tem perdão mais não. Não tem perdão mais. É difícil. Mas são atitudes necessárias. E são posicionamentos que a gente tem aprendido com a palavra. E o que eu quero trazer para você aqui agora, e que eu quero que você traga e grave isso, é que você tem que tirar da sua vida, tirar do seu coração, tirar da sua mente, tirar ali aquilo que talvez você trouxe como um padrão, aquilo que não está, que só está pesando você, está pesando. E particularmente, repete assim comigo, diga, eu sei o que pesa a minha vida. Você sabe o que pesa, você sabe o que constrange você sabe quando você está com alguém, ou com um familiar, ou na família, e quando você fala algo que você não deveria falar, e que você sabe que aquilo, de uma certa forma, feriu alguém, ou marcou alguém, pior ainda, talvez uma criança, né? Já parou para analisar? Que coisa. Você vê que eu, graças a Deus, apesar que eu não tive tanto contato com o meu pai, né? Não tive, então não tenho lembranças. Aí a pessoa diz assim para mim, esses dias, nossa, mas você nunca apanhou? Não, do meu pai eu nunca apanhei. E aí ele falou assim, nossa, mas você nunca apanhou, você teve sorte. Eu falei assim, eu queria ter apanhado do meu pai. Porque eu não apanhei com meu pai, porque eu não tive tempo, não tive oportunidade de estar com ele. Então eu não apanhei do meu pai. Então eu queria ter apanhado do meu pai. Você está conseguindo entender? Que eu teria um pai presente, um homem que estava ali, ou pela sua imaturidade, ou a sua necessidade de mudança, está ali, presente. Não, eu não apanhei do meu pai. Eu apanhei da minha mãe, sim, mas eu apanhei mais da vida do que eu deveria ter apanhado do meu pai, porque talvez se eu tivesse apanhado do meu pai e da minha mãe, tivesse tido um pai presente, uma mãe presente, alguém que me instruísse, talvez eu não teria apanhado tanto da vida como eu apanhei. E digamos, de passagem, que apanhar da vida dói muito mais do que do pai e da mãe.
Porque quando você apanha da vida, não tem nenhum teor de correção, de ajuda e de favorecimento, mas sim de punição. Mas quando você apanha do pai ou da mãe, qual que é a intenção? Não é ensinar, não é mostrar, não é instruir, aquilo é amor, aquilo é amor, aquilo é amor, é uma preocupação, para que aquela situação, aquele comportamento, aquela atitude, aqueles caminhos, não sejam ali seguidos de qualquer maneira, que você não siga de qualquer forma a vida. A bispa fala isso, e é uma realidade, e a gente quando se torna pai e mãe, você vê que os filhos, por um determinado tempo, têm o pai e a mãe como que eu posso dizer, como uma pessoa, uma figura aquela imagem assim, meu pai e minha mãe só falam não para mim, porque tem filho que tem aquela fase, sabe aquela fase? Aí eu sei que você vai falar não, eu sei que você vai falar não, mas, pode falar, não, mas eu quero isso, não, eu quero ir para tal lugar, não, eu quero ir para fazer tal coisa, com quem, fazer o quê, qual o propósito, qual isso, qual aquilo. Eu sempre falo algo aqui, às vezes as pessoas acham assim, que eu acho que é extremo, não é que a gente aprende com a palavra. A minha filha, há muito tempo, ela fala, pai, eu quero um celular. Eu falei, o dia que você me convencer que você precisa de um celular, para qual o objetivo eu vou te dar um celular. Ela não conseguiu me convencer ainda, me mostrar a real necessidade para um celular. A minha filha tem 14 anos. Não, pai, eu preciso de um celular. Tá, tudo bem, eu vou te dar um celular, mas para que você quer um celular? Me convence. Porque todo mundo tem. Não, você não é todo mundo. Pronto, era esse o motivo? Não, você não é todo mundo. Não, é porque eu preciso para a escola. Tá, você tem um computador que você pode usar para fazer isso, isso e aquilo. Ok, era para isso? Só isso você precisava no celular? Porque hoje, para que hoje eu uso o celular como uma ferramenta de trabalho? Talvez muitos aqui usam como uma ferramenta de trabalho, talvez com um aplicativo, uma ferramenta, uma instrução, ou para receber ligações, ou para trocar mensagens nos aplicativos de mensagens que tem por aí. Certo? Mas, qual seria? Não tem. E muitas pessoas não entenderam ainda. É uma coisa que nós precisamos estabelecer, eu como pai, você como pai e mãe, tem que saber que muitas vezes, Deus tem travado coisas em nós, o não em nós, ou o não para algumas coisas, para levar você a tomar uma atitude, uma decisão de mudança. E muitos não entenderam isso ainda, porque, para analisar, você imagina se Deus desse tudo aquilo que você pedisse? Já teve coisa que você pediu, e que você comprou, e que um tempo depois você se arrependeu de ter pedido ou ter comprado? Já? Já? Poucas? Muitas. Muitas coisas. E tem aquelas ainda assim, né? Pai, mãe, por que você deixou eu ir? Não é? Por que você deixou eu ir? Por que você permitiu? Por que você permitiu? Por que você deixou eu ir? Não, por que você não disse não para mim? Quantas vezes eu não disse isso para minha mãe? Quantas vezes eu não disse isso para minha mãe? Por que você não falou não para mim? Por que você não disse não para mim? Olha que coisa, olha o absurdo. Um filho, eu tinha 14 para 15 anos, e eu cheguei a dizer para minha mãe, por que você não disse não para mim? Por que você não disse não para mim? Por que você não falou, não, você não vai fazer, pronto, acabou? Por quê? Por que você não me frustrou naquele momento? Por que você não me decepcionou naquele momento? Que talvez teria aprendido, não, pode ir, não, pode fazer, não, pode ir, não, pode fazer, não, pode ir, não, pode fazer. A vida é assim aí fora? Não, fala para mim, é assim fora? Tudo que você quer fazer, você pode, você faz? Não tem uma consequência? Hoje nós não vivemos aí no meio de uma sociedade, infelizmente, de delinquentes irresponsáveis, imaturos, de pessoas que fazem o que querem. As pessoas seguem de uma maneira totalmente desregrada, desrespeitosa, porque aprenderam assim, não tem limite.
Não tem limite para nada. Nada foi estabelecido, nada foi colocado ali. Não é, você não vai fazer. E para você fazer isso, você tem que ter a consciência disso. Isso tem propósito, isso tem finalidade, isso tem um objetivo. Não foi feito. Não foi feito. E por isso que muitos estão parados por muito tempo. Sabe por quê? Porque não conseguem entender que a maior mudança vem nele. A maior mudança vem nele. A maior mudança. Eu digo uma coisa, gente, nós nunca vivemos um ano tão complicado, eleitoral, de política, como nós estamos vivendo em 2022. É uma coisa absurda. Nós nunca vivemos uma realidade tão grande igual agora. Você vê, esse dia eu estava vendo um vídeo, o outro político chamando o outro de ladrão, e sendo que o outro tinha devolvido não sei quantos bilhões da Lava Jato, estava chamando o outro de ladrão. Ele falou, rapaz, mas o que você fez? Ele falou, não, o que eu fiz foi lá atrás, mas rapaz, isso não apaga. Isso apagou? Esqueceu agora? Não tem mais. E a realidade é essa. As pessoas hoje estão apontando o erro uma das outras, sendo que elas ainda não mudaram. Você está conseguindo entender? Elas ainda não mudaram, elas não se posicionaram. E isso, infelizmente, tem acontecido muito em casa, em família, no casamento, com os filhos. A cobrança com o esposo, com a esposa, de muitas coisas. E você, já mudou? Você já mudou? Você já se posicionou? Você já é outra pessoa? Você já não é mais aquela pessoa? Porque processo de mudança, nós passamos e vamos passar até a volta do Senhor. Até a volta. Mas vamos lá, você já é outra pessoa? Porque talvez todas as suas argumentações poderiam ter um desfecho melhor se houver uma mudança em você. Você está conseguindo entender, não? Se houver uma mudança em você. E se essa mudança não acontecer em você, você não vai conseguir entrar em nenhum mover, porque o tanque de Betesda, ele é um mover. Nós estamos no mover. Você vê, a bispa tem estado aqui todas as quintas-feiras, em oração. Nós estamos constantemente em oração, intercedendo a Deus por todos. É um mover. É um portal aberto. E muitos estão aí tendo oportunidade de viver algo grande. Estão tendo a oportunidade de viver algo grande. E eu digo para você, viver algo grande não é um carro novo. Viver algo grande não é uma casa nova. Viver algo grande não é uma conquista financeira. Não que isso não seja importante. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem muita coisa dentro de você que você poderia ser melhor, que você poderia ser diferente. E talvez você não viu isso ainda, porque você está tão preocupado com outras coisas, que a coisa mais importante você ainda não viu. E você precisa ver. Você precisa ver. A maior libertação, ela acontece dentro de nós. A maior libertação, ela acontece dentro de nós. E se existe algo bacana na vida de uma pessoa, não é alguém olhar para você e dizer assim, poxa, olha, que sapato bonito você comprou, que bacana, que sapato bonito, onde você comprou? Nossa, que lindo, parabéns, está muito bem em você. Do que uma pessoa olhar para você e falar assim, olha, você é um exemplo. A sua atitude, seu comportamento. O que você queria? Que a pessoa elogiasse seu sapato ou teu comportamento? Hã? O quê? É nada. Tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Para analisar. Olha dentro de você. É o comportamento? Ou você quer que as pessoas olhem para você e vejam que você está como diz a bispa, né? Com a BMW, com o celular mais moderno que existe, nossa, fulano, olha só as roupas, É tão interessante que aquilo envelhece, rasga, quebra, troca, muda.
e muda-se os equipamentos e a pessoa continua sendo quem? A mesma. A mesma. A mesma criatura de sempre. O tempo vai passar, ela vai perder, repete assim comigo, 38 anos. Você está conseguindo entender? Vai se passar 38 anos, 38 anos, e as mudanças? As mesmas. Quem que é aquela pessoa? Pastor, é o mesmo desequilibrado, é a mesma pessoa que não tem controle, é a mesma pessoa que ainda xinga palavrões, faz isso, faz aquilo outro, não mudou, é a mesma pessoa. É tão interessante quando você visita alguém que você não viu há muito tempo, quando a pessoa fala, você chega próximo à pessoa, você começa a conversar com ela, a pessoa percebe que você mudou, e aí você começa a ouvir aquela pessoa, você fala, meu Deus, o que é isso? Senhor, eu não quero isso para mim. Você fala assim, olha Senhor, obrigado. Mas, algum tempo atrás, aquela pessoa era tão admirável, o convívio, a conversa, tudo aquilo que ela fazia, era tão aceitável para você. Mas depois de um tempo você fala, poxa vida, você consegue ver o quanto você está distante de uma realidade. Consegue entender? O quanto você está distante de uma realidade. E o quanto você está próximo de algo que Deus quer confiar nas suas mãos. Deus quer fazer coisas grandes. Deus quer fazer coisas grandes. E a Bíblia nos mostra que nós nascemos com um propósito. E por isso que nós precisamos ser trabalhados. Talvez, quem dera nós tivéssemos sido trabalhados como aquelas crianças são lá, sabe, os filhos dos reis, das rainhas. Você já viu a história daquelas crianças? Quem é filho de rei, quem é príncipe, como que ele cresce? Ele já cresce, sabe qual que é a mentalidade dele? O negócio é o seguinte, você é uma criança, você tem um propósito, você tem um chamado, tua vida é essa, é essa, é essa, é essa, é essa. Aquela criança desde pequena, ela é trabalhada para a qualquer momento assumir o quê? O trono. Então, eles não perdem tempo. Tudo que eles puderem colocar naquela criança, de cultura, ensino, direção, as línguas, falar de tudo, entender de tudo, você pode ver que aquelas crianças são inteligentíssimas. Inteligentíssimas. Você vê com 5, com 10, com 15, já tem uma amplitude, você fala, como uma criança, ela é preparada para aquilo. Ela é preparada. A qualquer momento, se houver a necessidade de alguma situação, ela tem que estar pronta para assumir e tomar decisões com um padrão, com uma linha, com uma direção, com uma instrução. Ele foi preparado, então ele tem que seguir aquela linha, ele tem que seguir aquele padrão. E muitos de nós passamos por esse processo, para ser colocado no trono. Porque muitos, se forem colocados no trono da maneira que está, vai envergonhar. Você está conseguindo entender? Vai envergonhar. Não vai manter a essência, não vai manter o padrão. Não vai manter o padrão. Vai mudar, vai descaracterizar tudo. E é isso que nós precisamos entender. A oportunidade está aqui para você o tempo todo. A oportunidade está aqui. Você tem que mudar para viver mudanças. Você tem que mudar para viver mudanças. E tem que parar de dar desculpa e justificativa. Porque isso tem sido uma pedra de tropeço na vida de muita gente. Uma pedra de tropeço. Eu não fiz isso porque alguém, eu não fiz isso porque ela, eu não fiz isso porque ele, eu não fiz isso porque aquela pessoa. Entenda uma coisa, se todas as vezes que você estiver nervoso, você estiver irritado com uma situação e você tomar uma decisão em cima daquilo, você está sendo um tolo, uma tola, um tolo e uma tola. Aquilo você literalmente está mostrando que você é incapaz de se controlar diante de qualquer situação. Quanto mais, se Deus te confiar coisas grandes, você está mostrando assim, Senhor, eu não serei capaz. Eu não serei capaz. Já viu aquela expressãozinha tão maravilhosa, que você diz assim, Senhor, me dá paciência. Eu não gosto nem de falar, não gosto nem de usar essa expressão. Por que Deus te daria paciência? Como que Deus te daria paciência?
Você sabe como que Deus te daria paciência? Sabe? Colocando pessoas difíceis do seu lado. Bem complicada. Para que você de fato tenha o quê? E que você prove que você é uma pessoa? E que você prove que você é uma pessoa controlada, paciente, equilibrada, é uma pessoa que sabe lidar naquela pressão toda e que vai ter equilíbrio, que vai ter domínio. Opa, eu vou seguir a palavra, eu não vou na onda disso, não vou. Eu não vou, porque isso desequilibra. Você vê aqueles lutadores de boxes que vão se pesar lá, não tem os pesos que eles se encaram lá? Eu acho encantador aquilo me traz uma lição violenta. Os caras se olham um outro e sempre tem um que provoca o outro. E o que acontece na maioria das vezes? O outro cai na provocação e vai lá e pum, acerta o outro antes do ringue. E é uma coisa interessante que a prova do desequilíbrio daquele cara provou que aquele cara não estava preparado psicologicamente para aquela luta. E muitas vezes, os treinadores prorrogam a data para que aquele cara se prepare psicologicamente, porque se ele entrar no ringue daquela maneira, ele vai se deixar levar. E ele não vai conseguir vencer. Ele não vai conseguir vencer. O exemplo é até aquele filme, só os mais experientes vão saber desse filme, do Rocky Balboa. Lembra do Rocky Balboa? Apanhava. Ok, você já descontou toda a sua raiva? Então tá bom, agora é hora de eu me posicionar, fazer o que tem que ser feito. E é assim que acontece. Você tem que ter o equilíbrio, o controle. E isso tudo você aprende com quem? Quando você pede paciência para Deus, meu Deus, me dê paciência, você pode ver que Deus vai mandar alguém. Opa, fulano, vem cá, está pedindo paciência, ele quer passar no teste. Ele foi reprovado na prova anterior lá, que eu coloquei uma pessoa para ele ser testado lá, ele foi reprovado, mas agora eu acredito que ele está bom, porque ele está pedindo paciência de novo, então eu vou enviar mais uma pessoa que aquela pessoa é encardida, sabe? Encardida, é excelente. Coloca alguém ali. Sabe aquela panela de pressão que fica... Está ali, rodando, pronto para estourar. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. É naquele momento. São decisões. Atitude, posicionamento. As águas estão sendo agitadas. E você vai entrar? Você vai dar desculpa? Não, é que aquela pessoa é muito difícil. Ela é mesmo. E você? É fácil? Porque talvez aquela pessoa é difícil para você, mas talvez você é difícil para outra pessoa. E aí? E aí? Você vai mudar? Ou você vai esperar alguém te colocar dentro do tanque? Não perca tempo. 2022, ele é um ano de 10 vezes mais. 10 vezes mais. Ou você achou que só seria 10 vezes mais na sua conta? Ou você achou que só seria 10 vezes mais na sua conta? Não seria 10 vezes mais pressão, não seria 10 vezes mais mudança, não seria 10 vezes mais posicionamento? Até se fosse considerar isso, Daniel e aqueles jovens pagaram tudo antes. E tem gente que não pagou, está pagando agora. Então pague, para que você de fato viva tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Coloque-se em pé por gentileza. Eu quero que você coloque as mãos no seu coração. E com os seus olhos fechados, eu quero que você peça ao Senhor essa unção, esse favor, para que você de fato não viva dando desculpas e justificativas diante de situações que você sabe que depende de você e não de situações externas. Depende de você. Um passo, uma atitude, uma decisão, é você.
Jesus está perguntando, você quer ser curado? Você quer ser curado? Está que nem a história da mulher que eu acabei de contar para você. Ela queria que eu falasse com o marido dela aquilo que ela queria que ele fizesse. E quando ela falou com ele, de uma forma sábia, ele falou, querida, eu não sabia. Por que você não me falou? Por que você não me falou? E às vezes você está ali reclamando. Meu Deus, ou isso, ou aquilo outro. Você já entrou no tanque? Não, Senhor, porque o Senhor não está entendendo. Não, estou perguntando por que você não entrou. Não, Senhor, o Senhor não está entendendo. Não, mas você quer ser curado mesmo? Não, mas Senhor, o Senhor não está entendendo. Não foi isso que eu perguntei. E tem gente que não sabe dar outra resposta. É como a bispa ainda falou isso ainda na segunda, foi falado, o bispo Fernando falou na segunda-feira, foi falado na quarta, a bispa falou na quinta. Você tem que olhar e ver. Você tem que fechar os olhos e ver. E se você não consegue ver, isso é mais sério do que você imagina. É mais sério do que você imagina. É muito sério. Porque se você não consegue ver, se você não consegue entender isso, são coisas tão simples, mas tão importantes e necessárias para o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Ó Deus Santo de Israel, eu oro, Senhor, e peço, meu Deus, que o Senhor derrame sobre a vida de cada uma dessas pessoas aqui nesta manhã, essa unção poderosa, esse poder, essa força, essa autoridade, meu Deus, para se posicionar e dar os passos necessários, meu Deus, para a mudança da vida dela. E por mais, meu Deus, que ela, meu Deus, tenha vivido, enfrentado desafios, meu Deus, que talvez na mente dela, no coração dela, ela julga, entende, que não é ela que tem que mudar, ela não é ela que tem que se posicionar. Eu peço, Senhor, faça que ela veja aquilo que ela precisa ver, ajuda ela a ver, ajuda ela a entender, ajuda ela a compreender, ajuda ela a se posicionar, meu Deus, porque nós, meu Pai, a maior mudança, meu Deus, que pode acontecer na vida de uma pessoa, meu Deus, ela não é externa, ela é interna, meu Deus, e quando nós entendemos isso, quando nós nos posicionamos diante disso, meu Deus, nós conseguimos ver, meu Deus, o quão poderosos, meu Deus, nós somos no Senhor, meu Deus, quão poderosos, meu Pai, nós somos, meu Deus, quando nós nos levantamos, quando nós nos posicionamos, meu Deus, quando nós tomamos as atitudes certas, meu Deus, oh meu Pai, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, desperta. Aquele homem ficou há 38 anos lá, meu Deus, em uma oportunidade ele foi curado, ele levantou, ele andou, ele seguiu, meu Deus, e a vida dele mudou. Se ele tivesse tomado atitude antes, ele não teria passado tanto tempo naquela situação. E tem muita gente assim, Senhor, há muito tempo, meu Deus, vivendo essa situação. Então eu peço, Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, meu Deus, que essa atitude, que essa decisão seja tomada, em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo, diga, Senhor, me ajuda, meu Deus, me ajuda, Senhor, eu não quero mais retardar, meu Deus, eu não quero mais atrasar, perder tempo, não, Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim, eu quero desfrutar, eu quero, meu Deus, viver toda essa realidade de prosperidade, de paz, de cura, de libertação, meu Deus, que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família, em nome do Senhor Jesus, eu determino, meu Deus, essa unção, meu Deus, sobre a vida do teu povo, eu declaro pessoas curadas, libertas, transformadas, meu Deus, vivendo um novo tempo, uma realidade totalmente nova, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, coloque as mãos no seu coração, e eu quero que você repete assim comigo, diga, Senhor Jesus, diga, derrama
Diga, derrama, Senhor, sobre a minha vida, sobre o meu coração, o teu poder, a tua unção, a tua presença, que o Espírito Santo encha a minha vida. Diga, a partir de agora, todas as minhas atitudes e decisões serão conduzidas pelo Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga, eu estou liberto, eu estou curado, e eu sei que hoje é o início de um novo tempo na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?